Capítulo 4. Sistemas. 46. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Aqui entramos em outra ordem de ideias. Estando constatada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber qual era a natureza dessa inteligência. O meio mais simples era, sem dúvida, o de perguntar-lhes. Mas certas pessoas não encontravam nisso uma garantia suficiente e não quiseram ver em todas as manifestações senão uma obra diabólica. Segundo eles, só o diabo ou os demônios podiam se comunicar. Embora esse sistema encontre pouco eco hoje, não deixou de gozar por momentos de algum crédito pelo caráter daqueles que procuram fazê-lo prevalecer. Faremos notar, todavia, que os partidários do sistema demoníaco não devem ser colocados entre os adversários do espiritismo, bem ao contrário. Que os seres que se comunicam sejam demônios ou anjos, são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é sempre admitir a possibilidade de se comunicar com o mundo invisível, ou, pelo menos, com uma parte desse mundo. A crença na comunicação exclusiva dos demônios, por irracional que seja, podia não parecer impossível quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas, desde que se sabe que os espíritos não são outra coisa que as almas daqueles que viveram, perdeu todo o seu prestígio e, pode-se dizer, toda a sua verossimilhança. Porque se seguiria que todas essas almas são demônios, fosse elas de um pai, de um filho, de um amigo, e que nós mesmos, morrendo, nos tornamos demônios. Doutrina pouco lisonjeira e pouco consoladora para muita gente. Será bem difícil de persuadir a uma mãe de que o filho querido que ela perdeu e que vem lhe dar, depois de sua morte, provas de sua afeição e de sua identidade, seja um agente de Satanás. É verdade que, entre os espíritos, há os que são muito maus e não valem mais do que aqueles a que chamam demônios, por uma razão bem simples, a de que há homens muito maus aos quais a morte não torna imediatamente melhores. A questão é saber se estes são os únicos que podem se comunicar. Aqueles que assim pensam, endereçamos as seguintes questões. Primeira, há bons e maus espíritos? Segunda, Deus é mais poderoso do que os maus espíritos ou demônios, se quereis chamá-los assim? Terceira, afirmar que somente os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazê-lo. Se assim é, de duas uma. Isto se passa pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se é contra a sua vontade, é que os maus espíritos são mais poderosos do que ele. Se é por sua vontade, por que, em sua bondade, não o permitiria aos bons para contrabalançar a influência dos outros? Quarta, que provas podeis dar da impossibilidade dos bons espíritos em se comunicar? Quinta, quando se vos opõe a sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio toma todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos com efeito que há espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um falso verniz de sabedoria. Mas admitis que a ignorância possa imitar o verdadeiro saber e uma natureza má imitar a verdadeira virtude sem deixar nada perceber que pudesse revelar a fraude? Sexta, se só o demônio se comunica, pois que é inimigo de Deus e dos homens,
Por que recomenda orar a Deus, se submeter à sua vontade, sofrer sem murmurar as tribulações da vida, não ambicionar nem as honras nem as riquezas, praticar a caridade e todas as máximas de Cristo? Em uma palavra, fazer tudo o que é necessário para destruir seu império? Se é o demônio que dá tais conselhos, é preciso convir que, por astuto que seja, é bem inábil para prover armas contra si mesmo. Nota: esta questão foi tratada em O Livro dos Espíritos, número 128 e seguintes. Mas recomendamos a esse respeito, como sobre tudo o que toca à parte religiosa, a brochura intitulada Carta de um Católico sobre o Espiritismo por M. o Dr. Grant, antigo cônsul de França, assim como a que vamos publicar sob o título de Os Contraditores do Espiritismo, do ponto de vista da religião, da ciência e do materialismo. Sétima, se os espíritos se comunicam é porque Deus o permite. Vendo as boas e as más comunicações, não é mais lógico pensar que Deus permite umas para nos experimentar e outras para nos aconselhar o bem? Oitava, que pensaríeis de um pai que deixasse seu filho à mercê de exemplos e conselhos perniciosos, que o afastasse de si e que proibisse ver as pessoas que o pudessem desviá-lo do mal? O que um bom pai não faria, deve-se pensar que Deus, que é a bondade por excelência, fizesse menos do que faria um homem. Nona, a Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e outros santos nas aparições, visões, comunicações orais, etc. Esta crença não é contraditória com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios. Cremos que certas pessoas professaram essa doutrina de boa fé, mas cremos também que outras o fizeram unicamente para evitarem de se ocupar com essas coisas por causa das más comunicações a que estão expostos a receber. Dizendo que só o diabo se manifesta, quiseram assustar mais ou menos como quando se diz a uma criança: não toques nisto, porque isto queima. A intenção pode ser boa, mas o fim é errado, porque a proibição só excita a curiosidade, e o medo do diabo retém a bem pouca gente. Se quer vê-lo, seja apenas para ver como é feito, e se fica muito admirado de não encontrá-lo tão negro como se havia acreditado. Não se poderia ver também um outro motivo nessa teoria exclusiva do diabo? Há pessoas que acham que todos os que não são de sua opinião estão errados. Ora, os que pretendem que todas as comunicações são obra do demônio não estariam movidas pelo medo de não se acharem os espíritos de acordo com eles em todos os pontos, mais ainda sobre os que tocam os interesses deste mundo mais do que do outro. Não podendo negar os fatos, quiseram apresentá-los de maneira apavorante. Mas esse meio não impediu o avanço mais do que os outros. Onde o medo do ridículo é impotente, é preciso resignar-se a deixar passar as coisas. Um muçulmano que ouvisse um espírito falar contra certas leis do Corão pensaria certamente que este era um mau espírito. O mesmo seria com um judeu no que concerne a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, ouvimos um deles afirmar que o espírito que se comunicava não podia ser senão o diabo, porque se havia permitido pensar de outro modo que ele sobre o poder temporal, ainda que não houvesse, de resto, pregado senão a caridade, a tolerância, o amor ao próximo e a abnegação das coisas deste mundo, máximas ensinadas pelo Cristo.
os espíritos não sendo outros que as almas dos homens e os homens não sendo perfeitos, disso resulta que há espíritos igualmente imperfeitos e cujo caráter se reflete nas suas comunicações. É um fato incontestável que os há, maus, astuciosos, profundamente hipócritas e contra os quais é preciso manter-se em guarda. Mas porque se encontram no mundo homens perversos, não é uma razão para se fugir de toda a sociedade. Deus nos deu a razão e o juízo para apreciar os espíritos, assim como os homens. O melhor meio de se premunir contra os inconvenientes que pode apresentar a prática do espiritismo não é o de interditá-lo, mas o de fazê-lo compreender. Um medo imaginário não impressiona senão um instante e não afeta todo mundo. A realidade, claramente demonstrada, é compreendida por todos.